Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou a enfermeira Tarsila. Nós iremos hoje pincelar sobre o decreto, tá? Hoje não vai ser a parte 1, tá? Isso aqui é a parte 1. Nós iremos pincelar o decreto e no segundo momento é a live, né, com os três, né, feras da enfermagem, né, doutora Cristina Colares, Fábio do Coração e Tarsila Rabelo, tá? Então aqui eu vou pincelar um pouco, né, sobre a questão do movimento dos ativistas da enfermagem. Como eu já havia falado em alguns vídeos, pessoal, esse movimento é de maneira voluntária, você ajuda de maneira direta ou indireta. Então, uma coisa boa que a gente está fazendo é ajudar você que está em casa, né, a estudar também. O movimento não é só a questão de estudo, é a questão de lutas sociais também, tá? Então, assim, é gratuito, não paga nada. A gente tem a carteirinha, né, que a gente vai até mostrar no decorrer da apresentação. Nome completo, você tem que dar a cidade, estado, a profissão, e-mail e foto, né, as informações nesse WhatsApp, certo? Para você fazer parte desse movimento. Então, cada estado tem, né, o seu grupo, né? Então, a gente luta por várias coisas, né? Então, o verbo lutar aí tem vários. Então, os objetivos da União respeito à humanização, valorização e foco, né? O movimento dos ativistas da enfermagem brasileira, lutar pela jornada de 30 horas, lutar pelo piso salarial, lutar pelo local de trabalho, né? Com repouso digno, lutar pela aposentadoria especial com 25 anos, lutar por estágio remunerado para os estudantes, lutar pelo exame periódico psicológico semestral e promover, né, os profissionais de nível técnico em enfermagem após o curso de graduação. Lá no Distrito Federal, o deputado Jorge Viana conseguiu que a experiência, né, do curso, né, o estágio curricular fosse considerado uma experiência profissional, né? Então, só lá, tá? Então, aqui, vamos supor, no Ceará, por exemplo, se eu quiser colocar, terminei o meu curso e coloquei estágio no Hospital César Carlos, né? Não é considerado experiência profissional, é considerado estágio. Lá no Distrito Federal é considerado, né, experiência profissional também, tá? Então, olha aí a importância de colocar pessoas que representam aí a enfermagem. Então, conheçam mais outras pessoas, outros políticos, né? Vejam quem realmente ajuda, né? Então, aqui de maneira voluntária, essa equipe maravilhosa está aqui, né, para te ajudar, tá? Então, a gente estudou bem a fundo, a gente se aprofundou, os slides estão muito bem trabalhados, gente. Você não tem noção. A gente está fazendo, né, correndo contra o tempo, de uma maneira bem didática para você entender, porque a lei é meio complicada. Você lê uma, lê duas, lê três, quanto mais você lê, mais você acha, né, detalhes. O Charles Caproni, ele é presidente nacional do MAI Brasil. Ele mora em São Paulo, certo? Ele é enfermeiro e técnico. Ele é diretor executivo da Caproni Desenvolvimento, aonde nós iremos, né, colocar o curso da FunSaúde como carga horária complementar, né, para prova de título, que vai ser por fora. Esse aqui que você está assistindo, esse aqui é para todo mundo, tá? Então, esse aqui não existe um certificado, você assiste para conhecimento, mas a gente vai colocar esse curso na FunSaúde, né, para concurso complementar de prova de título, e bem em conta, tá? Ele é coordenador da Comissão Nacional dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, do COFEM, presidente do Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira. O canal dele é professor Jefferson Caproni, tem o Milton Gomes da Silva, é secretário-geral do Brasil, ou secretário nacional do Brasil, né? Ele é de São Paulo, ele tem um currículo imenso, a rede social dele é Milton Gomes, ele é auxiliar em enfermagem, diretor de cultura do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem, do Sindicato de Saúde de São Paulo, diretor suplente da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde, diretor suplente da Força Sindical, secretário-geral do MAI Brasil, é coordenador-geral da Associação Brasileira de Cuidadores de São Paulo. Eu aqui, né, essa linda pessoa aqui, essa doce voz, Tarsila Rabelo, sou enfermeira, eu sou de Fortaleza, eu sou graduada em enfermagem, eu tenho especialização em nefrologia, enfermagem do trabalho, gestão hospitalar, urgência e emergência, eu sou auditora e classificadora de risco Manchester, sou coordenadora de enfermagem, labor e preparo, eu sou enfermeira assistencial da unidade de pronto atendimento do Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, eu sou secretária estadual do MAI Ceará, eu sou instrumentadora cirúrgica, eu sou técnica em enfermagem, eu sou auxiliar em enfermagem, eu sou professora e política brasileira, filiada ao PCdoB, e eu sou
youtuber nas horas vagas. Então, a gente luta por melhorias, né? Eu tenho a doutora Cristiane Colares Muniz, é enfermeira de Canidé, aqui no Ceará. Ela é graduada em enfermagem, ela tem especialização em gestão hospitalar e saúde pública, é técnica em enfermagem, é servidora municipal na Secretaria de Saúde de Canidé, vice-presidente estadual do Mais Ceará, professora e política brasileira filiada ao PCdoB. A rede social dela, gente, é Cristiane Colares, tá certo? Eu tenho o Fábio de Lima Ferreira, é técnico em enfermagem, é bacharel em Direito, é de Fortaleza, ele é presidente do Ceará, tá? Ele é presidente do Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira no Ceará, auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, servidor público de Fortaleza, ex-diretor conselheiro do Corém Ceará, presidente estadual do Mais Ceará. Ele é jurista, bacharel em Direito, e a rede social dele é Fábio do Coração Compositor. Ele, além de ser advogado, ser técnico em enfermagem, ele também é compositor. Gente, divulguem aí que ele tem muitas canções, ele arranha um pouco no canto, mas o forte dele mesmo é a composição e os coraçãozinhos papacando aí, porque ele é conhecido como Fábio do Coração. Hoje nós iremos falar sobre o quê? A introdução, certo? Nós iremos dar, tipo, como se fosse bizu, certo? Do decreto, para quando você for assistir a live, né? O ideal é assistir essa aqui primeiro, depois a live, depois volta para cá de novo, tá? Então, o ideal é assistir esses bizus aqui. Gente, é muito bizu, gente. Eu tentei resumir, vocês vão ver, você mais de meia hora só nos bizus iniciais, né? Desse decreto. É muito detalhe, gente, muito detalhe mesmo. Entendeu? Então, patrocínio é o Movimento dos Ativistas da Enfermagem Brasileira e Saúde na Tenda, um projeto de maneira voluntária que eu faço, né, com o pessoal da enfermagem, né? Então, hora de concursar, vamos lá que dá certo, né? A sua aprovação está perto, então vamos acelerar a sua aprovação estudando pelo decreto. Vamos se esforçar um pouquinho. Olha só, não existe nenhum canal, gente, que fale sobre tudo que a gente está falando aqui, de questões, de dicas, do estatuto completo, em canal aberto, tudo isso é pago, certo? A gente está colocando tudo em canal aberto para todo mundo do estado do Ceará e pessoas de fora, né, assistirem, né, se quiserem vir tentar o concurso. Agora, como eu falei para vocês, também temos que ter provas de título, que a gente vai falar isso na live, certo? Então, a gente vai oferecer esse curso, né, como prova de título, mas esse curso vai ser pago, tá? A gente está mostrando o nosso trabalho, isso aqui é para ajudar o movimento. A gente está fazendo tudo de maneira voluntária e para ajudar o movimento, né? Nada vai vir para nós. Então, o decreto com saúde. Então, os comentaristas é Cristiane Colares, Fábio do Coração e Maria Tarsila. Então, sabe a data, no dia 10/3, né? Que é a data que vai ser pancada, porque esse decreto da saúde, ele é enorme, né? Então, vai ser aí, a gente vai tentar ver se faz estourando umas 2 horas no máximo de live, né? Porque é muito grande esse decreto, certo? Então, tem que ser 3 pessoas no mínimo aí, né? Para destrinchar, né? Entre eles, o Fábio do Coração, além de ser técnico, ele é também advogado. Então, ele também vai falar dessas leis, tá? Então, o concurso por saúde será muitas vagas, vai ser em média de 11.000 vagas iniciais, podendo se estender até 33.000 vagas, certo? No estado do Ceará, tá? Então, vão ser vários hospitais. Eles vão regionalizar a saúde, né? Eu tenho aqui as datas, eu acompanho aqui na CETON. Eu tenho o dia 24 de março. Aqui foi aprovado o estatuto, 24 de março, foi aprovado o estatuto, certo? A lei 17.186, 17.186, a lei do estatuto, tá? Só que aí, lá no dia 24 também, então as 2 leis são aprovadas no dia 24 de julho, foi aprovado o decreto. Então, a lei só pode se oficializar mesmo quando vem um decreto. Então, no dia 24 de julho, a 33.691, né, o decreto foi aprovado. Em setembro, né, os conselheiros, eles, né, os órgãos estatutários, eles, né, foram nomeados, né? Então, no final, eu vou mostrar para vocês as fotos, né, deles. Inclusive, na live do Camilo, eu deixei até um comentário lá, perguntando, a última live dele, que os órgãos estatutários estão assinando o livro de ata. Tá faltando um conselheiro do Conselho Curador, né? A gente vai falar agora aqui
sobre a questão dos membros dos conselhos, o conselho curador, ele tem 7 membros, ele não pode ter menos de 7 e não pode ter mais de 7. E lá na reportagem, só assinaram, na reportagem só descreveram 6 conselheiros, né, da parte do curador, né? Então, assim, na live não foi todo mundo, certo? Foi a grande maioria assinar o livro de ata, mas na reportagem não vem falando o 7º conselheiro. Aí eu perguntei, né, quem é o 7º conselheiro do conselho curador? Porque são 7, né? Só que lá no estatuto, gente, e no decreto, eles falam, os 2 documentos falam sobre os órgãos estatutários que não são remunerados. Não são. Não é os 3 não, tá? Quais são os órgãos que não são remunerados, mas eles recebem ajuda de custo, entenda isso. Ajuda de custo não é pagamento. Ajuda de custo em relação ao hotel, viagem, enfim, tá? Alimentação, enfim. Então, quais são os órgãos estatutários que não são remunerados, certo? Então, eu vou dizer para você que o Conselho Curador e o Conselho Fiscal, eles não são remunerados. Lá na lei, em nenhum momento ele fala da diretoria executiva, ele não mexe na diretoria executiva em relação à remuneração. O que é que ele mexe? No conselho curador e no conselho fiscal. Os 2 conselhos não são remunerados, tá certo? Quantos membros tem os órgãos estatutários, tá? Quantos membros? O conselho curador tem 7 membros, a diretoria executiva pode ter de 3 a 5 membros. Então, lá na live do Camilo, só assinaram 3 diretores executivos. Não assinaram 5, assinaram 3. Eu não sei se depois vão ser nomeados os mais 2, né? Mas até então, na live só entraram 3, né? Mas pode ser no limite até 5, tá? E no Conselho Fiscal são 3 membros. Então, não pode ser nem a mais nem a menos. Só na diretoria executiva que tem aí esse limite mínimo e esse limite máximo de membros, tá? Os órgãos estatutários, tanto faz o Conselho Curador, como a diretoria executiva, como o Conselho Fiscal, os 3 têm um prazo de gestão que será de 2 anos, facultada a recondução por mais 3 períodos, tá? Então, o prazo de gestão será de 2 anos, facultada a recondução por mais 3 períodos, ok? Os 3, certo, gente, tem um limite também de atuação, eles não podem ser sem experiência, todos eles têm que entrar com experiência. Os órgãos estatutários, como o Conselho Curador e a diretoria executiva, esses 2, eles têm que ter 10 anos de atuação em empresas públicas ou privadas, certo? Já o Conselho Fiscal, presta atenção que pode ser pegadinha de prova, eles têm que ter pelo menos 3 anos de atuação em empresas públicas ou privadas. Já o Conselho Curador e diretoria executiva são 10 anos, certo? Só para você ver esse detalhe. Então, tem muito detalhezinho que se você for ver, você fica maluco. Órgãos estatutários de frequência das reuniões. O Conselho Curador, a frequência de reuniões deles vão ser mensal, certo? Da diretoria executiva vão ser quinzenal. E do Conselho Fiscal vão ser mensal. Então, Conselho Fiscal mensal, diretoria executiva quinzenal e o Conselho Curador mensal. Colocaram aí no cérebro de vocês, de novo, Conselho Curador mensal, diretoria executiva quinzenal, Conselho Fiscal mensal. Gente, vocês estão vendo, né, como é. Então, a gente brincou aqui um pouquinho com vocês em relação a isso aqui, tá? Então, a gente vai para a próxima. A atuação colegiada e individual. Conselho Fiscal. Então, quando eu falo dessa atuação colegiada individual, eu vou me referir muito à questão do Conselho Fiscal, tá? O Conselho Fiscal é o órgão de funcionamento permanente de atuação colegiada e individual, responsável pela fiscalização dos atos dos administradores e pela verificação do cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, certo? Então, quando você vê a frasezinha atuação colegiada individual é do Conselho Fiscal. Toda reunião vai ser registrada em livro de ata, tá? Eu falei um pouquinho do glossário do decreto que no dia, né, nesse mesmo dia
tá hoje, né, nesse mesmo dia que tá postado esse vídeo, vai ser postado também do glossário para você assistir. O glossário são as definições. O que seria um livro de ata? Tem muitas pessoas que sabem o que é um livro de ata, mas tem muitas pessoas que não sabem. Gente, esse livro de ata, aqui nós iremos registrar eu pelo menos eu faço assim, né? Os pontos, né, da reunião e no final todo mundo assinar. Quem tiver carimba, carimba, né? Quem não tiver só assina, tá? Então esse livro ele pode depois, se for preciso, levar também a parte da mídia social, né? Pode ser também aí mostrado que foi colocado nesse livro de ata, né? Que tem uma prova de que a pessoa foi orientada em relação àquilo. Aqui essa imagem eu coloquei dos 3 órgãos estatutários na reunião. Aqui é um exemplo, né, de reunião. Olha o tanto de líderes, né, de chefes, enfim, né, porque eu não sei se todos irão ser líderes ou chefes, enfim, mas aqui são todos. Se tiver 7 membros do Conselho Coordenador, se tiver 5 membros da diretoria executiva e 3 do fiscal, é todo mundo aí. Olha, tu imagina o tanto, né, de pessoas que eles vão ser o cabeça, né? Vão ser o cabeça, vão ser aí da história de muitas pessoas, da felicidade de muitas pessoas, tá? Então a gente tem que conhecer eles, né? No final eu vou mostrar para vocês, tá? Vai ter reunião, gente, que não vai ter direito a voto. E isso pode cair em prova. Em que momento não tem direito a voto numa reunião? Então, vamos lá. Os membros de um órgão estatutário, quando convidados, poderão comparecer às reuniões dos outros órgãos sem direito a voto. Como assim? Exemplo, vamos supor que é a reunião do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal só tem 3 membros, certo? O que é que acontece? O Conselho Fiscal ele pode convidar o Conselho Curador e a diretoria executiva para fazer parte da reunião deles. Porém, quem é que tem direito a voto? Somente daquele órgão estatutário, a não ser que seja uma reunião com todo mundo, como está aí, né? E aí, uma reunião extraordinária, um exemplo, tá? Então, aí, no caso, né, dependendo do que vai ter sim direito a voto. Ou não, né? Daqui a pouco eu vou falar quando der empate esse voto. Eu estou falando ainda aqui em relação ao órgão estatutário. Você lembra que tem órgão estatutário que é remunerado. Quem é um órgão estatutário remunerado é a diretoria executiva, certo? Quem são os órgãos que não são remunerados? Conselho Curador e Conselho Fiscal. Então, os 2 conselhos, lembra, né? É fácil. Os 2 conselhos não são remunerados. Mas mesmo independente, o que é remunerado e o que não é remunerado, eles podem ser demitidos. Em que momento? Vamos lá saber desse momento. Os membros, né, do Conselho Curador e do Conselho Fiscal que deixar de comparecer 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas das últimas 12 reuniões sem justificativa, né? A reunião dos 2 conselhos, elas são mensais, tá? Então, se eles faltarem 2 reuniões consecutivas ou 3 intercaladas, né, sem justificativa, eles são demitidos, tá? Os membros da diretoria executiva que se afastar do exercício do cargo sem justificativa por mais de 30 dias consecutivos. O que acontece? Esses 30 dias consecutivos vão ser o quê? 2 reuniões, já que as reuniões deles são quinzenais, então você pode ter cuidado aí na prova de concurso, ele pode brincar com você em relação a isso, tá? Então, é a mesmo jeito, só que ele não fala de intercalada, porque não tem como intercalar, porque se ele falar assim, ó, se a diretoria executiva faltar a 2 reuniões consecutivas, pode ser demitida sem justificativa? Pode. Agora, se ele disser assim, a diretoria executiva faltar a 3 reuniões intercaladas, ela pode ser demitida? Não vai chegar, gente, a 3 reuniões. Por quê? Porque vai ser o quê? 45 dias. O que é que ele está dizendo? Que sem justificativa por mais de 30 dias. Então, pode ser o quê? No 31º dia ele pode ser demitido sem justificativa, tá? Então, tu coloca na cabeça aí
30 dias da diretoria executiva ou 2 reuniões consecutivas. 3 intercalados não dá, certo? Porque não existe, né? 3 intercalados é mais um sim, um não, não existe isso, tá? Então, enfim. Então, aí, no caso, entraria somente, né, desses 30 dias, né, em que momento ele seria demitido, a diretoria executiva. Há 30 dias ou 2 reuniões consecutivas, tá? Para tudo, né? Ana Paula aí falando aí para tudo, adoro essa repórter, show de bola. Quem tem direito a voto de desempate em reuniões dos órgãos estatutários? Quem tem direito de voto de desempate? Quem é que desempata, né? Agora, em nenhum momento a reunião, a lei, o decreto falou em relação a quando tem um novo empate, né? Dos presidentes, né? Não fala sobre, só fala de um desempate. Quem tem voto de desempate? Nas deliberações colegiadas do Conselho Curador e da diretoria executiva, os respectivos presidentes terão voto de desempate além do voto pessoal. Então, gente, existe o diretor-presidente da diretoria executiva e existe o presidente do conselho curador, tá? Então, eles dois é que vão desempatar. Então, além deles votarem normal, né? Vamos supor, vamos votar aqui em relação a tal medida. Todo mundo vota, inclusive os presidentes. Se der empate, eles têm direito a um novo voto, né? Ok? Mas quando existir voto divergente. Então, em caso de decisão não unânime, o voto divergente ele poderá ser registrado, certo? Poderá ser registrado. Escuta bem isso. A critério do respectivo membro, ok? Então, olha o detalhe. A pauta da reunião e a respectiva documentação serão distribuídas com antecedência de no mínimo 5 dias úteis. 5 dias úteis. Cuidado. Com antecedência mínima de 5 dias. Aí tá errado. É 5 dias úteis, né? Então, cuidado. Ou 5 dias corridos. Não, é 5 dias úteis. Ok? Então, há um exemplo de pauta de reunião, essa daí que eu coloquei para vocês, tá? Eu faço assim, pelo menos eu, né? Eu também coloco no livro de ata ou a pauta da reunião ou o resumo de alguma coisinha, né? Mais interessante seria a pauta, né? Eu sempre coloco mais a pauta. As reuniões dos órgãos estatutários devem ser presenciais? Sim, elas devem ser presenciais. Mas existem as exceções, então nós vamos ver aqui as exceções. As reuniões dos órgãos estatutários, elas devem ser presenciais, admitindo-se a participação de membro por tele ou videoconferência, mediante justificativa aprovada pelo colegiado, ok? Então, com justificativa e aprovada pelo colegiado, olha só, o que seria uma teleconferência e o que seria uma videoconferência, para você ver a diferença. É mais comum hoje, gente, a videoconferência, até mais fácil, né, a videoconferência. Em situação de emergência, isso aí ele deixa bem claro, tá no decreto, tá? Em situação de emergência social, estadual ou nacional, a reunião poderá ocorrer por videoconferência. Cuidado, ele pode colocar por teleconferência. Aí tá errado. Em situação de emergência, uma calamidade pública, é videoconferência, somente videoconferência, tá? Então, a FunSaúde vai gozar de autonomia patrimonial, financeira e administrativa, ok? A FunSaúde, ela terá um código de integridade e conduta, certo? Ela terá um código de integridade e conduta. Aqui eu coloquei só uma imagem para eu mostrar, né? Já que ainda não tem o código de integridade e conduta. Mas eu coloquei só um exemplo, exemplo, né? O meu inglês está péssimo. Dá para perceber, né? Mas tudo bem. O código de integridade e conduta, ele ainda vai ter. Então, ele vai ter esse código de integridade. Mas é só esse código? Não. Vai ter outro, que eu vou já falar para vocês. Vão ser 2 códigos, tá? Então, esse código de conduta e integridade, ou integridade e conduta, o que é a essência dele? É a prevenção de conflitos de interesse, vedação de atos de fraude, vedação de atos de corrupção, normas obrigacionais e éticas, canal de denúncia e mecanismo de proteção, missão, valores e princípios.
esse código vai ter que ter tudo isso. A FunSaúde terá um código de integridade e conduta com treinamento anual, né? Para quem é esse treinamento, hein? Para os conselheiros, para os empregados e para os administradores, certo? Então, esse código de integridade e conduta vai ser para todo mundo, certo? Vai ser para empregados, conselheiros e administradores, certo? Porém, preste atenção nesse aqui. A FunSaúde terá uma política de gestão de risco para os administradores. Ele especificou essa política de gestão de risco somente para os administradores. Então, cuidado, que ele pode te pegar aqui também, tá? Então, aqui, gente, a gente pensou em tudo aqui como pegadinha, né? Para esse concurso, tá? Então, eu acredito que quando você for fazer a prova, gente, nós do Movimento dos Ativistas, nós falamos tudo, tá? Sem dó e piedade de errar aqui, né? A gente falou tudo, de todo tipo de questão que pode cair nessa prova, né? A gente, com certeza, em algum momento, abordou, né? Esse estatuto, esse decreto. Não é possível que aquelas questões que caem na prova, a gente não tenha pegado, né, em algum momento um detalhezinho dela. Eu não tenho medo de errar. E quando sair a prova, né, a gente vai debater sim, né? A gente vai debater as questões que caíram, né? Olha, eu falei isso aqui em tal dia, né, em tal live, a gente vai falar bem direitinho para vocês vão ver, certo? Então, a gente não tem experiência em concurso, mas eu tenho, né, a Cris, né, e o Fábio, a gente tem toda uma experiência, né, profissional, e isso conta muito. Então, como eu também sou professora há muito tempo, então eu já estou acostumada um pouco com essas coisas de concurso, certo? E, fiquei nos classificáveis aí, né, de alguns concursos e outros eu passei, né, enfim, a gente, né, vê fica com um pouco de experiência em relação a isso. Mas lá, gente, ele fala também do comitê de elegibilidade, certo? Tem que ter cuidado com esse comitê, tá? Quem são os membros desse comitê? O que é esse comitê? Então, o comitê de elegibilidade, nos termos estatutários, é o órgão vinculado ao conselho de administração, a quem se deportará diretamente e tem a finalidade de verificar a conformidade, né, e opinar sobre o processo de indicação e de avaliação de administradores e para o Conselho Fiscal, inclusive as subsidiárias, ok? Então, quem é que faz parte desse comitê de elegibilidade, certo? É constituído por quantos representantes e quem são esses representantes? Um da assessoria jurídica, um da auditoria interna e um outro indicado por quem? Pela diretoria executiva, sem remuneração adicional. Coloquei até em vermelho aí para você entender. Cuidado, em nenhum momento ele fala sem remuneração todo mundo. Ele fala somente do indicado pela diretoria executiva. Eu estou sentindo que algo vai cair em questão de prova de concurso sobre remunerações. Então, cuidado, certo? Um indicado pela diretoria executiva. Lembrando que a diretoria executiva, ela é remunerada, mas a pessoa que ela indica para o comitê de elegibilidade, ele não é remunerado. Mas em nenhum momento da lei, né, ele fala sobre, né, essa ajuda de custo para quem fizer parte do comitê de elegibilidade, certo? Tem que ter cuidado com isso. Ajuda de custo, que ele deixou bem claro, os conselhos curador e o conselho fiscal, que eles vão receber a ajuda de custo, certo? Fica antenado em relação a isso aí. Da auditoria, da ouvidoria e da unidade de conformidade e gestão de risco. O que é que tem? Eu coloquei aqui em relação à permanência no cargo dos titulares das unidades de auditoria interna, de conformidade, gerenciamento de riscos e de ouvidoria. Não poderá ser superior a 4 anos consecutivos, gente. 4 anos consecutivos, certo? Cuidado que ele pode perguntar alguma coisa em relação sobre a questão do tempo, né?
Quem é que aprova o Código de Ética e o Código de Integridade e Conduta da FunSaúde? Lembrando que esse Código de Ética não é o Código de Ética de Profissões. Exemplo, o Código de Ética de Enfermagem, o Código de Ética de Medicina. Não é esse código, é o Código de Ética da FunSaúde. Então, quem é que aprova esses dois códigos, hein? Pode acontecer, cair em prova de concurso. Tudo a gente pensou, tá? Então, trata-se do órgão que expressa a vontade dos instituidores, que zela pelas finalidades sociais da instituição, de modo que as mesmas sejam cumpridas, certo? Quem é que aprova o Código de Ética, o Código de Integridade e Conduta da Saúde? Quem é? Tcharam! Conselho Curador, certo, gente? Qual é o órgão estatutário que escolhe seu diretor-presidente da diretoria executiva? Isso aqui foi até a mesma pergunta que eu fiz lá no Game Educativo. Lembrando, gente, que a gente tem vários vídeos no canal Enfermeira Tarsila da FunSaúde. É um jornal, quando você abre lá, é um monte de vídeos, certo? Mas tudo relacionado à área da saúde, certo? Então, alguns vídeos eu coloco, né, sobre a questão se pode ou não o enfermeiro fazer das resoluções do COFEM, tudo eu coloco, mas tem vários vídeos. Olha, eu já perdi a conta. A gente fez a da live da FunSaúde, que é do Estatuto. A gente fez parte 1 de exercício, parte 2 de exercício, parte 3 de exercício, parte 4 de exercício. Nós fizemos 2 glossários do Estatuto e um glossário também do decreto. Nós estamos fazendo esse vídeo aqui, que é a introdução do decreto, e nós vamos fazer o próximo vídeo, que é a lei nua e crua, né, do decreto, que é a live mais demorada. Então aí, gente, no total, né, já vão ser 9 vídeos da FunSaúde. Gente, a gente está abordando, se você assistir todos esses vídeos, você vai ficar fera nessa legislação, certo? E não tem nenhum curso, eu lhe garanto isso, que entregue de mão beijada isso aí para você sem cobrar nenhuma taxa. Nós estamos fazendo de maneira voluntária esse movimento dos ativistas. Agora, como eu falei, a gente também tem que ter prova de título. A prova de título a gente vai oferecer no decorrer, tá certo? Vai ser em conta, vai ser bem interessante. Qual o órgão estatutário que escolhe seu diretor-presidente? Quem é? Tcharam, Conselho Curador. Quem é que elabora a proposta e submete à aprovação do Conselho Curador referentes à estratégia de longo prazo atualizada, com análise de risco e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos? Quem é? 5 anos. Então, preste atenção nos tempos. Quem é? Diretoria Executiva. Então, a diretoria executiva, ela elabora a proposta e submete à aprovação do Conselho Curador referentes à estratégia de longo prazo atualizada com análise de risco e oportunidades para no mínimo os 5 próximos anos, ok? A Secretaria de Saúde, como órgão supervisor ou coordenador, receberá as avaliações dos administradores processadas pelo Comitê de Elegibilidade até o mês de criação do Estatuto Social, o mês de março, gente, certo? Então, ela vai receber até o mês de março, né? Toda a questão, né? Dessas avaliações, né? Ok? Agora aqui uma pegadinha, tá, gente? Preste atenção, logo. Tem um momento da lei que ela fala em relação à avaliação dos órgãos estatutários. Essa avaliação de todos os órgãos, do Conselho Curador, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, vão ser anualmente. Elas vão ser todo ano, essa avaliação, e a entrega é até o mês de março, certo? Porém, preste atenção nessa palavrinha aqui, ó, reconduzidos, certo? Menina, isso aqui foi uma treva, né, para eu compreender isso aqui, para deixar assim, para explicar bem direitinho para vocês. Quando tem a palavra reconduzidos, certo? Não vai entrar a diretoria executiva. Vamos aqui ler a pergunta. Quem serão avaliados anualmente? Se a pergunta fosse até anualmente, quem serão os órgãos estatutários avaliados anualmente? Seriam os 3, Conselho Curador, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. Porém, gente, quando tem assim, e somente poderão ser reconduzidos, de acordo com a sua avaliação.
Quando eu falo poderão ser reconduzidos de acordo com a sua avaliação, aí vai entrar quem? Vai entrar o conselho curador e o conselho fiscal, tá? Então, só esses dois vão ser, né, reconduzidos, poderão ser reconduzidos, entendeu? Então, os órgãos estatutários aprovam quando, certo? Então, a gente tem que compreender que esses órgãos estatutários, eles vão ter alguns papéis, dentre eles, né, a de aprovação, né? Então, algumas coisas cada um vai aprovar, cada um no seu quadrado. Então, vamos lá. Conselho curador. Os empregos em comissão de livre nomeação e exoneração serão aprovados pelo Conselho Curador, serão submetidos à aprovação do secretário da Saúde, que fixará também o limite de seu quantitativo, de acordo com critérios técnicos previstos no Estatuto da Saúde. Então, gente, o Conselho Curador deixou aqui bem claro, vamos ir aqui de novo para fixar. Então, você sabia? Os empregos em comissão de livre nomeação e exoneração serão aprovados pelo Conselho Curador, gente. Então, ele é um órgão superior, certo? Serão submetidos à aprovação do secretário da Saúde, que vai fixar também o limite de seu quantitativo, de acordo com os critérios técnicos, né? Previstos no Estatuto da Saúde. É por isso que eu até falei em relação que na reportagem, né, dos sites, eu só tinha visto 6 membros do Conselho Curador. Até fiz a pergunta, né, na live do Camilo, mas não obtive até então a resposta. Não sei se viram. Você sabia, a diretoria executiva elabora a proposta e submete à aprovação do Conselho Curador, que é o órgão superior, referentes à estratégia de longo prazo atualizada com análise de risco e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. Eu sinto que algo vai cair desses 5 anos, não sei por quê. O diretor-presidente, ele elabora e submete à aprovação da diretoria executiva os critérios de avaliação técnico-assistencial da qualidade dos serviços de saúde, os planos de investimento, fixando as responsabilidades das áreas para sua execução e implantação. O Conselho Fiscal deverá tomar conhecimento das recomendações da auditoria interna e auditoria independente quando houver. Então, vamos lá de novo, o Conselho Fiscal deverá tomar conhecimento das recomendações da auditoria interna e auditoria independente quando houver. Analisar ao menos trimestralmente. Gente, olha só, vai analisar de pelo menos de 3 em 3 meses o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela FunSaúde, ok? Da auditoria, da ouvidoria e da unidade de conformidade e gestão de riscos, verificar o cumprimento e a implementação pela FunSaúde das recomendações ou determinações dos órgãos competentes do Estado, do Tribunal de Contas do Estado e o Conselho Fiscal, gente, cuidado, certo? Então, eu não vou dizer vagas, para que tem vaga? Vaga vai ter, vão ter muitas, né? Eu coloquei aqui algumas porque também eu não posso dizer que vai ter elas, deixar bem claro, né? Eu estou dando uma suposição que vai ter vaga sim para assistência, né? Eu não vou dizer só enfermagem. Eu vou dizer aqui que vai ter vaga para médico, né? Vai ter vaga para nutricionista, enfermagem, enfim, tá? Vai ter vaga para a parte administrativa, com certeza. Almoxarifado também, né? Vai ter vaga, com certeza, sem sombra de dúvida. Vai ter mais, né, vagas, né? Eu coloquei essas 3 aí para você se animar um pouco. Gente, é o seguinte, aqui a live, essa aqui foi a live que eu deixei o comentário. Qual é o outro órgão estatutário, né, do Conselho Curador, né? Que eu só vi na reportagem 6 nomes, né? Então, para a gente compreender, isso daqui vai ser tudo registrado em cartório, tá? Cartório civil, certo? E o cartório que foi registrado foi o cartório Pergentino Maia, certo?
para você compreender. Não tem no estatuto nem no decreto, porque isso aí foi depois, né, escolhido. Mas é a título de curiosidade, nunca se sabe, né? Qual for a história, né? Vai que cai, né? Ninguém sabe. O Ceará é o primeiro e único estado do Brasil, presta atenção, o Ceará é o primeiro e único estado do Brasil a ter uma lei específica para regionalização da saúde, é o marco histórico. Eu coloquei com essas palavras, certo? Quem falou isso daí foi o nosso secretário de saúde, quem falou isso aí, tá? Eu só escrevi não com as mesmas palavras, na mesma ordem, quer dizer, as palavras sim, não na mesma ordem, mas ele falou mais ou menos isso. O Ceará é o primeiro e único estado do Brasil a ter uma lei específica para a regionalização da saúde, é um marco histórico. Foi isso que ele falou, tá? Em setembro de 2020, tá? Dia 30 de setembro, se eu não me engano, foi essa live. A FunSaúde terá uma entidade estatal sem fins lucrativos e funcionará sob supervisão da Secretaria de Saúde do Estado do Ceará. Aí eles estão assinando, certo? O livro de ata. A finalidade da instituição é desenvolver e executar de uma forma regionalizada e inclusiva, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, ações e serviços de saúde estaduais e apoiar municípios e consórcios públicos em seus serviços de referência. A garganta não está aguentando mais, certo? O Conselho Curador da FunSaúde, né? Um deles é o César Augusto, então, Conselho Curador, vamos lembrar, 7 membros, né? Tem uns que não foram, mas eu peguei a foto. Eu tenho o Flávio Lúcio, 2, né? Eu tenho o João José Vasco Peixoto, 3. Eu tenho o Olívia Andréa de Alencar, 4. Eu tenho o Gonzalo Vecina, 5. Esse cara aqui é fera, certo? Tava olhando o histórico dele, menino, o homem é fera, viu? Eu tenho o nome dela é um texto, certo? Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro, esse nome eu não sei falar, Pacobaíba, né? Uma coisa assim. A mulher, ela é top de linha, ela tem livros aí também, sabe? Então, ela tem todo já um marco, aí 6, né? Então, aqui já é o do executivo. Executivo são 3, né? Antônio Plutarco Lima, 1. Josenilda Maria Alves Gomes, 2. E Juliana Braga de Paulo, 3. Lembrando que a diretoria executiva pode ser de 3 a 5 membros, certo? Então, eu tenho o Conselho Fiscal Lauro Chaves Neto, 1. Maria do Socorro, 2. Então, Paulo Roberto de Carvalho, 3. Então, aqui, gente, são, né? Tá faltando só mais um que eu não sei quem é. Mas, enfim, perdoem. Eu tentei fazer o máximo que eu pude. Né? Lembrando que não existe material para isso. A gente elaborou aqui com muita dedicação à equipe, tá? Aqui a posse dos órgãos estatutários da Fundação de Saúde do Ceará, certo? Gente, a gente chegou ao fim. Isso foi só a introdução. Isso não foi a lei em si do decreto, não, viu? Só lembrando que ainda tem. E vai ser quase 1 hora só da introdução. Você imagina aí como é o decreto, né? Para quem está assistindo essas lives, sempre homenageio alguma enfermeira, certo? Principalmente enfermeiras brasileiras. Eu não só foco em Ana Nery. Então, o erro dos cursos é focar só em Florence Nightingale e Ana Nery. Gente, tem inúmeras enfermeiras tão importantes quanto elas, tá? Claro que não desmerecendo, jamais, nunca, never, certo? Então, assim, essa mulher foi fera, né? Ah, Maria, que é um texto, né? Eu coloquei aqui para você. A minha garganta não tá dando mais. Mas essa mulher, no resumindo, ela marcou muito. Ela era enfermeira, era pedagoga. A mulher era tudo, 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 tudo. Ela era também política, né? Então, ela fez muitas coisas boas, né? Então, além de tudo isso também, ela também tem a autoria da lei de criação do Sistema Estadual de Creches, né? Então, a mulher é top de linha, né? Ela foi a primeira parlamentar enfermeira do Brasil. Então, tem até um artigo sobre a vida dela, né? Então, aqui, eu vou voltar aqui, tá? Ela graduou em enfermagem, certo? E também ela concluiu o curso de bacharel em pedagogia também.
Ela se especializa em pediatria, né? Também administração hospitalar e saúde pública, também fez mestrado, tá? Ela foi professora titular de enfermagem, né? Da Universidade Federal, certo? E ela desenvolveu atividades de docência, na maior parte das vezes, foi a parte da docência mesmo que ela ficou, tá? Mas não só, tá? Mas ela ficou mais focada na questão da docência. Atendeu também nas comunidades. Ela também, tô tentando resumir aqui que é muita coisa dela, né? Ela também, gente, ampliou essa visão para a saúde do adolescente e do idoso também, da mulher e do idoso. Ela ampliou a visão, tá? Então, o que a gente tem hoje, com certeza, são marcos aí de várias enfermeiras. Ela também compôs o grupo de docentes que iniciou discussões de proposta de criação do curso de mestrado, né? Então, aí não existia, né? E foi preciso, né? Foi preciso se aperfeiçoar mais, né? A visão ampla da produção de conhecimento de pesquisa de saúde da enfermagem está expressa em suas obras, né? Então, a enfermeira Rosalda, né? Ela propagou na enfermagem, para além dela, na educação, da ecologia, no planejamento em saúde e na assistência social, certo? Estabelecendo parcerias estaduais e nacionais, tá? Então, essa enfermeira tem um vídeo no meu canal, né, que os alunos, né, falam muito na direção da faculdade, falam muito sobre ela, tá? Então, ela já faleceu, tá certo? Mas, enfim, ela deixou um legado, tá? Então, aqui a equipe, gente, a equipe do movimento, de maneira voluntária, está aqui te ajudando, né? Cristiane Colares, Fábio do Coração e Maria Tarsila, né? Então, aqui, siga nossas redes sociais, My Brasil, Ceará Enfermagem. Tem o nacional também, tá? Mas o do estado do Ceará é esse, tá? Ok? Então, só quem entra é a equipe de enfermagem, tá? Então, você pode ser auxiliar, técnico ou enfermeiro, pode vir, né? Que a gente recebe de braços abertos. Gente, ó, praticamente foi quase uma hora, né? 50 minutos, mais ou menos. Então, eu quero deixar um abraço para você, certo? Espero ter ajudado em alguma forma, você que já leu, a lei ou não, mas com certeza você está terminando esse vídeo aqui, gente, com certeza tá agregando, né? Tá ajudando em alguma coisa, né? Para ter conhecimento, tá? Espero ter deixado um pouco do legado, né? Que nessa profissão maravilhosa que a gente precisa se ajudar, tá? Então, poucos ajudam, né? Então, vamos lá, a gente aqui abriu os braços para te ajudar. Então, até mais, hasta luego e até a próxima.